Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens de 63 a 65 que caíram na prova de 2014 para engenheiro eletricista da Polícia Federal. Este vídeo é uma continuação, dos primeiros itens relacionados a esse circuito elétrico. Vou deixar o card aqui em cima, caso você não tenha visto, o primeiro vídeo. Vamos lá. O item 63 diz o seguinte, e ele é acerca desse circuito aqui de cima. Se a tensão de excitação V1 de T corresponder a um degrau de amplitude igual a 1 volt, em regime permanente a corrente IR1 de T será igual a 500 microamperes. Bom, se eu colocar nessa tensão de entrada V1 uma entrada do tipo degrau unitário, com amplitude 1, neste formato aqui, aqui antes eu estava em regime permanente, por exemplo, com uma tensão de 0 volts. Tem um transitório associado a esta mudança de tensão de entrada de 0 para 1. Então, o meu circuito vai responder de uma maneira transitória. Mas no regime permanente, considerando que esse transitório já passou, se passou tempo suficiente para que esse transitório tenha cessado, eu tenho aplicado nesse circuito uma tensão contínua de 1 volt. E aí, nessa situação, onde no regime permanente eu tenho uma tensão contínua de 1 volt aplicada, o nosso indutor se comporta como um curto-circuito. Se o nosso indutor se comporta como um curto-circuito nessa situação do regime permanente, que é o que está sendo tratado neste item, essa resistência equivalente aqui, dessa parte do circuito, equivale a 0 ohms, porque eu tenho um curto-circuito acontecendo ali. Então, o que acontece? Eu tenho que a minha resistência equivalente desse circuito vai ser igual apenas a resistência R1. Ela vai ficar em série com uma resistência de 0 ohms, então vai ser igual a R1 mesmo. E aí, então, a nossa corrente que vai circular por este resistor vai ser a tensão sobre a resistência, R1, que é 2 kΩ, e isso equivale a 0,5, 1 dividido por 2, 0,5, e 1 dividido por quiloohms vai dar 10 a menos 3. Se eu reescrever essa corrente, para ter a unidade de microamperes, a gente tem 500 microamperes, que nos diz, então, que este item 63 está correto. Vamos para o próximo. Item 64 diz, em regime permanente senoidal, se a frequência da excitação for 10 kHz, o módulo da reatância do indutor será igual a 0,01 ohms. Bom, analisando o nosso circuito, o nosso indutor, em regime permanente senoidal, ele equivale a um JXL, e XL aqui é o módulo, dessa reatância desse indutor. E quanto que vale XL? 2πfL, Essa é a expressão do nosso XL em regime permanente senoidal, 2πf é igual ao ômega, vezes a indutância L. Então, substituindo os valores, da nossa questão, considerando a frequência de 10 kHz e a indutância que é de 1 microhenry, a gente tem 2π vezes 10 ao cubo, vezes 1 vezes 10 a menos 6. O 2π eu vou deixar desse jeito mesmo, 10 vezes 10 ao cubo dá 10 à quarta. 10 à quarta vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,01. Então, o módulo da nossa reatância aqui vai dar 2π vezes 0,01 ohms. Ou seja, o módulo da reatância é igual a 0,01 ohms? Não. É igual a isso vezes 2π. Então, por isso, este item está errado ou incorreto. Beleza, vamos para o nosso último item. Nosso último item diz o seguinte, se V1 de T for uma excitação senoidal, o módulo da impedância de entrada do circuito aumentará à medida que a frequência da excitação aumentar. Bom, se a gente quer analisar como que vai variar aí, a nossa resistência, na verdade, uma impedância de entrada, porque eu estou em regime permanente senoidal, como que ela vai se alterar à medida que a frequência aumenta? Bom, a gente sabe que as resistências não mudam com a frequência, elas ficam constantes. Já o módulo aqui, da nossa reatância indutiva, ele vai mudar à medida que a frequência muda.
Então, o que eu pensei em fazer aqui para ficar mais clara essa associação? A gente expressa o nosso circuito como um equivalente de TVNAN entre os terminais A e B vistos da indutância, e aí a gente analisa o resultado. Ah, mas eu preciso fazer tudo de TVNAN? Não, a gente só está interessado em ver como que a reatância, né, vai mudar desse indutor e, consequentemente, né, como que a impedância equivalente do circuito vai mudar. Então, na verdade, eu nem preciso fazer muitas contas. Na verdade, eu não preciso fazer contas. Eu só preciso expressar o resultado, né, de uma maneira genérica. Então, se eu for fazer o equivalente de TVNAN aqui entre esses dois pontos, né, do ponto de vista da indutância, eu vou ter uma tensão de TVNAN e eu vou ter uma resistência equivalente de TVNAN, que é uma constante. Por quê? Porque as resistências aqui não vão variar com a frequência. Então, eu vou ter aqui, né, uma tensão de TVNAN e uma resistência de TVNAN. Tá? Resistência de TVNAN é uma constante, mais uma vez, porque as resistências aqui envolvidas no circuito, né, que está servindo aí de entrada para o nosso indutor, né, elas não mudam com a frequência. E aí eu tenho aqui, né, a minha indutância, JXL, que é igual a J2πfL, né, ela é representada dessa forma no regime permanente senoidal. Então, olha só, pessoal, a nossa impedância equivalente aqui nessa situação, ela é o R de TVNAN, que é uma constante, mais J2πfL. Se o R de TVNAN fica constante e com o aumento da frequência, esta parcela vai aumentar também, isso significa que o módulo dessa impedância, que é a raiz quadrada dessa parte ao quadrado mais essa parte ao quadrado, também vai aumentar com o aumento da frequência. Assim, com isso, a gente consegue concluir que este item 65 está correto. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de curtir esse vídeo e de seguir o canal. E até a próxima!